Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Estou aqui no Reels do Instagram para poder falar sobre um assunto que já foi dito lá no meu canal no YouTube, lá no começo, sabe, há tipo 5 anos atrás, onde eu falava sobre as questões dos pronomes. E por que, né? Por que falar de pronome agora? Por que eu tô falando disso nesse momento? Porque é o básico, sabe? É o começo ali de tudo, de tudo. Porque se a pessoa não está entendendo a questão do pronome, se a pessoa não entende como tratar uma pessoa trans, como tratar uma pessoa que foge dos padrões cisgênero, essa pessoa ela precisa, né, é, ao menos perguntar para outra pessoa qual pronome ela prefere ser tratada. E existe uma coisa em cima dessa, dessa falta de compaixão, de empatia, talvez, mas eu acho que é mais uma falta de ética, é mais uma falta de caráter. Caráter. Por quê? Porque existem pessoas que sabem que existem pessoas trans, que sabem que essas pessoas trans tem que ser tratada no pronome que elas preferir ser tratada, independendo do que ela acha que deve tratar outra pessoa, independendo do nome que ela prefere tratar. Não, a pessoa tem um nome, a pessoa tem um pronome, a pessoa é ela que escolhe, sabe? Não é quem tá falando o pronome, é quem é o pronome, sabe? Então eu não posso falar que é tipo, sabe, a carro, a carro. Não, não é a carro, é o carro, porque um carro é um veículo que tem um pronome masculino. E quando a gente está falando de identidades, quando a gente está falando de pessoas, as pessoas têm pronomes, as pessoas têm identidades próprias. E, e é complicado, né? Porque essa resistência de tratar a pessoa no pronome correto, a maioria das vezes, 98,8% das vezes, tirando os dados, mas sim, a maioria das vezes é de quem a pessoa está próxima. É de familiares, é de quem a pessoa precisa de apoio, é de quem a pessoa mais conta na hora de passar por esse processo de transição que é tão doloroso, que é tão excludente e que mesmo assim esse ataque mais fulminante, o ataque mais pesado vem de quem ela mais gosta, que são os familiares, que são quem ela conviveu, que são as amizades, enfim. E agora vamos puxar para outro dado. Sabe qual que é a expectativa de vida das pessoas trans aqui no Brasil hoje? Tá de 30 anos. 30 anos não, tá 29,5. 29, 29 anos. Quantos anos tem sua avó cisgênera? Ou seu avô cisgênero? Quantos anos tem? Quantos anos sua mãe tem? Quantos anos você tem? Sabe, 30 anos, expectativa de vida de 30 anos, não quer dizer que a pessoa vai chegar. Quer dizer que tem gente morrendo com menos de 30 anos. Quer dizer que as pessoas trans estão morrendo com menos de 30 anos. E quem passa disso vai equilibrar a média da taxa de mortalidade. Então a gente precisa ficar atento a isso. E essas mortes precoces acontecem por um motivo. Porque a pessoa está no seu local de conforto. Ela se sente bem para poder ser quem ela é. E nesse momento ela é reprimida. E o que ela vai fazer? O que você faria se você tivesse um ambiente que todo mundo tivesse te insultando, te oprimindo, te falando. Sabe aquele episódio do Chaves? Que todo mundo vira para ele e fala ladrão, ladrãozinho, ladrão, e ele pega e sai da vila. É esse processo que acontece quando uma pessoa trans está dentro da casa dela e os parentes começam a falar que vai tocar fogo na roupa dela. Quando as pessoas em volta, as amizades dos pais dessa pessoa começam a falar que a culpa é
da mãe ou do pai de deixar a pessoa virar isso, ou de deixar a pessoa ter liberdade para poder ser isso, como se uma pessoa trans não fosse biologicamente definida como uma pessoa trans. E mesmo se não fosse biologicamente, imagina uma pessoa falar, nessa casa aqui só pode ter pagodeiro. Daí um filho resolve ser funkeiro. E aí? E aí a pessoa vai expulsar de casa porque não condiz com o padrão da residência? Não, não é assim. Não é assim, não deve ser assim. Então, independente do que você acha, se é por questão biológica, se é porque a pessoa prefere ou não, todo mundo merece respeito, todo mundo merece dignidade e o mínimo, questões humanitárias, todo mundo merece ter direitos humanos, sabe? Ter a liberdade de ir e vir, ter o mínimo de condições possíveis para subsistência. E quando eu falo mínimo de condições para subsistência, a gente entra num outro ponto, que entra a questão dos estudos. Quantas pessoas trans você conhece? Quantas você conhece, em média? Tipo assim, eu conheço um monte de pessoas que têm um ensino superior completo, né? Daí você conhece, sei lá, 200, 300 pessoas que têm ensino superior completo. Dessas 300 que você conhece, quantas são pessoas trans? Eu não estou falando se você conhece uma pessoa trans que formou, eu conheço porque ela tá lá passando na televisão, porque ela só... Não é isso. Eu estou falando de real, de questões reais, sabe? Sem colocar como se... sem colocar nesse viés de confirmação para poder defender o seu ponto de vista que foge da realidade. Porque esse ponto de vista que você tem, que não existe discriminação, que não existe exclusão com pessoas trans, é irreal, tá? Porque existe. E o começo dessa exclusão está nessa parte do pronome. O começo dessa exclusão está nessa parte de segregação de identidade. Tá nessa parte de segregação de sexualidade, tá nessa parte aí. Então, se você não entende que isso é a base, independente da sua cultura, da sua religião, independente de tudo, se o seu modo de enxergar o mundo ataca a liberdade de existência de outra pessoa, peraí. Então, a sua forma de enxergar o mundo tá equivocada. Tu precisa refletir um pouco sobre essa forma que você enxerga o mundo, né? Então, vamos voltar lá atrás. Então, olha, se você, que não é uma pessoa trans, vê uma atitude dessa, vê isso acontecendo, é mais que a sua obrigação de falar, opa, não é assim que deve se tratar essa pessoa trans. Não é, o pronome dela é ela. O pronome dele, se for um homem trans, é ele. Se for uma pessoa não binária que quer ser tratada no pronome neutro, é o pronome neutro. Se a pessoa não binária quer ser tratada com o pronome feminino ou o pronome masculino, é o pronome que a pessoa escolher. Não precisa debater contra isso. Se você tá vendo, vamos nas questões de identidade de gênero e de expressão de gênero. A expressão de gênero é aquilo que eu estou expressando corporalmente, expressando com as minhas características físicas, expressando no meu modo de falar, no meu modo de ser. Se essa expressão de gênero demonstra que isso está se encaixando num gênero, não é uma genitália que vai definir isso. Porque se tu conhece sexo biológico, né? Conhece. Sexo biológico, você tem macho, fêmea e intersexo em qualquer espécie de animais. E somos primatas. Somos uma espécie de animais, né, gente? Então a gente tem que entender isso. Que a gente não é algo que veio do barro. E mesmo que você quer considerar essa metáfora de que a gente veio do barro, a gente veio através de linhagens, né? Então, os seus pais tinham características que passou para você, mas você não é igual aos seus pais, porque você é soma de características diferentes. Então, esse sexo biológico
né? Não vai definir quem você é. O sexo biológico não define quem você é. Porque existem pessoas que não expressam gênero. Tem pessoas que vão expressar o gênero oposto, que definiram quando ela nasceu. E quem não expressa o gênero que a sociedade espera que vai expressar, essas pessoas são pessoas transgêneros. Sabe? Pessoas transgêneros são homens trans, mulheres trans, pessoas não binárias. As travestis, que é um movimento político, mas são as mulheres trans também. Então a gente tem que entender isso. Entender que existe uma expressão de gênero e eu vou respeitar essa expressão de gênero de outra pessoa. Independente se ela tem uma ou outra característica que foge. Ah, mas ela tem um gogó, então eu vou tratar no masculino porque é ele. Não, meu. Nossa, se uma menina cis raspa a cabeça, você vai tratar ela no masculino? Lógico que não. Por que você faz isso com pessoas trans, né? Então, vamos se ligar, gente. Vamos ligar o Sermon Call, né? Como diz o Aldino Vilão. Tá difícil, gente. Tá difícil. Pleno século XXI, essa tecnologia toda surgindo e ainda tem gente que se nega a tratar as pessoas no gênero correto. Então a gente precisa estar sempre atento a essas questões para não replicar essa discriminação que vai levar as pessoas a ter expectativa de vida de 30 anos. Imagina se a tua irmã ou o teu irmão sai para poder ir para um passeio e não volta para casa porque foi agredido até a morte. Foi espancado, foi estuprada porque queria fazer um camping sozinha. Imagina se isso é contigo com alguém que você ama. Tu não vai curtir, né? Então não promove esse tipo de atitude que vai gerar esse tipo de repercussão. Se você não quer que os seus familiares deixem de estudar, então não pare de dar motivos para isso acontecer. É por isso que não tem pessoa. Se a pessoa é expulsa de casa, ela não vai continuar uma escola. Ela não vai continuar. Você acha que vai aparecer uma alma solidária que vai acolher essa pessoa? Meu, primeiro, se for religião que acolher, essa religião vai tentar mudar o gênero da pessoa na força, na marra. Porque ela precisa de comer, ela precisa de viver e ela vai aceitar isso. E eles vão fazer essa pessoa acreditar que ela não é isso. Que é uma bobeira, que é o Satanás na cabeça dela, que ela pode mudar o gênero que ela é, que é uma questão de escolha. Não é uma questão de escolha. Uma pessoa que volta da transição, que destransiciona, né? Que acho que não existe isso, mas uma pessoa que desiste de ser o que ela é, que foi privada há tanto tempo para ela ter essa liberdade para poder ser quem ela sempre quis ser, né? Não é, hoje eu vou vestir essa roupa preta, hoje eu vou... Não é isso. A pessoa escolher ser o que ela quer. A pessoa simplesmente é. E aí a sociedade vira e fala, você não pode ser assim. Então você mude seu comportamento para se adequar à sociedade. Aí essa pessoa entra em conflito com essa imposição da sociedade e aí ela fala, olha, eu não sou assim, então não adianta vocês forçarem isso. Aí vem a religião e quer mudar. Daí, se não for a religião que pega essas pessoas, é a prostituição. Porque aí vai pegar essa pessoa e vai falar, vem cá, eu vou te arrumar um emprego que você vai ganhar um monte de dinheiro, você vai ficar com a imagem que você quer. Eu vou te emprestar o dinheiro. Tá? Só que aí a cafetina, ela vai pegar essa pessoa e vai colocar ela como escrava. Que é isso que as travestis, que as mulheres trans que estão se prostituindo são escravas de cafetinas. E as cafetinas não gostam que explana isso, não gostam que fala isso. Porque tem cafetina que é trans também. Tem cafetina que não é trans, tem cafetina que é mulher cis sem vergonha, vagabunda mesmo. Mas tem travesti, tem cafetina que é trans, que é travesti e que faz isso, e que pega as pessoas vulneráveis e fazem de escravas para poder trabalhar, para sugar o dinheiro dessas pessoas, para fazer elas morrerem trabalhando. Porque é isso que acontece. É isso que acontece num quarto de hotel que vai parar uma travesti morta, assassinada, facada, porque o cliente não queria que descobrissem que ele era um cara que ficasse com a mulher trans ou com uma travesti. Olha o ponto que chega essa discriminação só por causa de um pronome. Só por causa de uma pessoa que não aceita que
Gênero é uma construção social que não aceita esse fato, que quer deixar o mundo só para pessoas cis e as pessoas trans que se fodam. É isso que a sociedade faz. E é isso que as pessoas estão replicando quando faz esse tipo de comportamento. E é por isso que eu estou aqui gravando depois de 5 anos que eu gravei esse primeiro vídeo. Eu estou aqui gravando de novo para poder deixar bem claro da onde que vem toda essa desumanização, essa crueldade que acontece com a gente. E se você até hoje, depois de ver esse vídeo inteiro, continuar replicando isso, você é uma tremenda filha da... Você é uma pessoa muito covarde. Você é uma pessoa asquerosa. Você é uma pessoa desumana. Sabe? É uma pessoa capaz de matar uma pessoa qualquer na rua por puro sadismo. Porque isso não lhe convém. Sabe? É um negócio que eu não consigo aceitar. É um negócio que assim, todo dia que a gente acorda, eu depois que eu completei meus 30 anos, todo dia depois que eu acordo, eu agradeço por estar viva. Sabe qual que é a noção? Vocês têm noção disso? Vocês têm noção de que é ter medo de acampar por não ser estrupada novamente? Vocês sabem o que é tão ruim você sair para procurar emprego e não ser aceita em lugar nenhum? Vocês sabem o quanto é ruim isso? Você estudar, ter qualificação profissional e ninguém te aceitar em porra nenhuma? Ou quando te aceita num lugar, as pessoas que trabalham naquele lugar vai fazer da sua vida um inferno para você não ficar naquele lugar. Então, né? Vamos começar com o básico. Vamos voltar lá no começo e tratar as pessoas no pronome correto. E o que a pessoa tem no meio das pernas, o que a pessoa faz da vida dela, a orientação sexual da vida dela, isso é da pessoa. É da pessoa. A identidade da pessoa é da pessoa, não é sua identidade. Então deixa quieto. É isso, gente. Um beijo. O vídeo de hoje é esse. Eu tô puta com esse assunto. Porque me dá nos nervos e acontece até hoje dentro da minha família. Eu não tô falando negócio que acontece com os outros, não. Eu tô falando algo que acontece comigo. É chato. Quantas vezes eu já me senti mal? Quantas vezes eu já tive que meditar? Quantas vezes eu já me afastei de um monte de parente, de um monte de amizade, por causa dessa questão do pronome? E as pessoas até hoje viram e falam: é porque eu conheci a vida toda a pessoa assim, eu não posso mudar. Claro que pode. E deve. Se a pessoa vira e fala: olha, eu sofri por todo esse tempo tentando viver de um jeito que eu não consigo viver, porque eu não sou assim, então eu vou viver do jeito que eu sou. E a pessoa vira e fala que não vai aceitar porque acostumou. Eu acostumei a acordar de manhã e te dar 2 chutes na costela. E hoje que você ganhou o seu direito, eu não vou te dar. Eu vou continuar te dando 2 chutes na costela quando você acorda de manhã. É isso? Lógico que não, lógico que não. A pessoa acostuma a te tratar de um jeito errado, acostuma a te forçar, impor uma orientação sexual, um gênero que não é teu. Ela acostuma com isso a vida toda e depois ela não quer largar a mão disso. Quando você fala: opa, eu não sou isso, chega de querer me impor, chega de falar que eu tenho que engrossar minha voz, chega de falar que eu tenho que descruzar minha perna, que porra. É isso que a gente chega no ponto. E aí a pessoa vira e fala que se acostumou com isso. Não é assim. Então é isso, gente. Um beijo. O vídeo de hoje é esse. Acho que ficou grande demais. E se ficou grande demais, vai parar no YouTube. Porque é isso. É o que tem pra hoje. Tô muito estressada. E desculpem a ausência de vídeos. Eu devia estar gravando mais. Mas é que eu tô muito exausta. Porque tá no verão. E tá um pico de movimento. E eu tô com a empresa nova. E tá no começo, e o começo é sempre a parte mais difícil de todas, e eu sei que vai ficar mais difícil ainda. Então, desculpem não estar presente o tempo todo, mas o canal é meu, nunca teve tanta visualização mesmo, e meu foco não é ficar famosa nem nada, meu foco é ajudar as outras pessoas. Então, se eu tô ajudando as pessoas, bom. Se eu ajudar mais pessoas ainda, melhor ainda. Então, se você compartilha esse vídeo, se você curte esse vídeo, se você comenta qualquer coisa aqui embaixo, isso aí me ajuda,
sabe? Então, do que adianta eu promover, pegar um conteúdo massa, colocar aqui e não fazer algo que vai hypar, sabe? Aí as pessoas não vão ter esse conhecimento. E aí as pessoas não têm esse conhecimento, e aí o que acontece? Continua acontecendo esse monte de merda que acontece. Porque, eu não sou trans, essa questão não é minha. Claro que é sua. Claro que é uma questão sua. Não é porque eu sou trans que eu tenho que combater esse tipo de comportamento da estrutura social. Eu não sou negra e eu luto contra o racismo, sabe? De diversas formas. Eu defendo várias coisas que são reparação histórica. E eu acho que é o básico da gente fazer. Sabe? Então a gente entender a causa do outro. Eu não sou indígena, mas eu luto pela demarcação das terras. Eu luto contra o marco temporal. Então não é porque você não é isso que você não vai lutar contra isso. Porra! É um problema na sociedade, é isso que a gente tem que lutar. A gente tem que lutar contra os problemas na estrutura social. Independente se você é parte do problema ou não. Se você é parte do problema, você tem que mudar aí, né? Se você é atacado por esse problema, não. Se você não é atacada por isso, parabéns, você é uma pessoa privilegiada, privilegiada. Porque você está dentro do seu privilégio de estar sendo aceita na sociedade que foi construída em moldes das questões patriarcais. Então é isso, gente. De novo. Tá bom. Um beijo. Tchau.